Deus abençoe. Glória a Deus. Posso pregar? Eu quero ler um texto nessa noite. Se você trouxe Bíblia, abra. Em Mateus. Não temos tela ainda, e eu sempre falava lá na outra igreja, Luiz, te prepara, porque vai chegar a hora que não vai passar na tela. Chegou. As palavras são proféticas. Eu estou feliz, cansado, o corpo doído, o corpo mesmo de verdade, mas a mente, o espírito aliviado. Foi impressionante que até os detalhes da entrega todinho, está tudo aqui. Chave, mais ou menos, eu dei umas 50 chaves dos cadeados e tudo. Porque a igreja nossa tem muita gente que trabalha, então ele tem um molho de chave. Aí eu pedi que todos trouxessem, e eu entreguei. Se eles vender por quilo, vai ganhar um bom bocado. Porque tem lugar que só o pastor tem a chave. Aqui nós somos uma família. Então toda a família, as pessoas têm que ter chave de casa. E eu quero ler esse texto de Mateus, que é da grande comissão. Lá em 28, Mateus 16, há uma grande comissão. E essa comissão chegou até nós. E o Senhor diz para nós o que devemos fazer. E essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja que traz para o corpo a responsabilidade do verdadeiro evangelho. Não é trazer para o pastor, mas o pastor ser aquele que vai cuidar, que vai alimentar, mas todo o corpo tem que estar junto, trabalhando pela obra do Senhor. Que o Senhor deixou sobre nós a reconciliação. Então todos nós temos pessoas para reconciliar, reconectar, trazer de volta a família de Jesus. E ele diz aqui: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Jesus indica, Jesus mostra. Quando ouviram, abandonaram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus disse: toda a autoridade está sobre mim. Foi-me dada. Então toda a autoridade vem de Jesus. Ele diz: toda a autoridade foi-me dada. E todo aquele que tem Jesus, ele é para ter também essa autoridade. Porque nós somos imagem e semelhança de Jesus, não é no corpo. Não é o corpo, senão que jeito seria Jesus, né? Um é diferente do outro. Mas nas atitudes, no compromisso, na responsabilidade, no evangelizar, no entregar a vida como Ele entregou para ganhar filhos para Deus. Então nós temos que ser multiplicadores de Jesus. Ele vai dizer, portanto, vão e façam discípulos. Ele não diz, olha, vamos trabalhar. Ele diz, vão, façam discípulos. Discípulos para Jesus. Nós, na quarta-feira, a gente tem discipulado. Nós temos discipulado das mulheres, temos dos homens, temos dos jovens, temos dos adolescentes. Todos estão fazendo discípulo, mas nenhum está fazendo discípulo para si. Estamos discipulando para discipular pessoas, para trazer pessoas para o corpo de Cristo. Se você perguntar, pastor Jandir, o senhor tem discípulo? Não, não tenho. Eu discipulo, eu ensino, eu mostro, mas eu não tenho discípulo, porque os discípulos são para Jesus. E nós trabalhamos isso no corpo de Cristo. Ninguém aqui faz para si.
Todos fazem para um corpo. Nós temos o líder de casais aqui, o líder de jovens ali, líder de adolescentes ali, líder de crianças lá, líder de mulheres aqui e líder de homens, por enquanto sou eu. Então nós temos líderes fazendo discípulo e todos trabalhando para um corpo. Então ele diz isso: indo e fazendo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é um compromisso, não é do pastor, é um compromisso da igreja, de ganhar, de formar e de batizar. Ah, o pastor vai batizar? Não, não é necessariamente o pastor, mas todos nós temos que ganhar, ensinar, discipular e levar ao batismo. Concluir a tarefa. Não é chegar e dizer, olha, ganhei esse aqui, pastor, trouxe para a igreja, toma. Não. Não. Nós somos um corpo. E temos que estar junto. E fazer o que Jesus disse para fazer. E no último versículo ele vai dizer, ensinando-os a quê? O que diz aí na tua Bíblia? Ensinando a obedecer. Lembra, quem chegou até no momento que eu fiz a abertura, vocês devem ter lembrado que eu disse que eu pregava na igreja quando comecei e o pastor disse que eu não podia usar o som. Não usei. Até o dia que ele chegou e viu a igreja quase lotada, aí ele disse, por que não usa o som? Eu, porque o Senhor não deixou, falou que não era para usar. Agora, se ele falasse, olha, não use o som, enquanto tiver 10 a 20 pessoas, se chegar a 20, use, era outra coisa. Mas a ordem que ele deu, ele disse, não use o som. Pronto. O que importa é nós obedecermos. É obedecer. E obedecer vai gerar bênção, vai gerar multiplicação. Ensinando a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. A obedecer a palavra. O que a palavra diz? Devemos sim obedecê-la. É a palavra do Senhor. Ele está dizendo para obedecer segundo a palavra dele, o que nós recebemos e o que fazemos com ela. Então nós temos que entender esse obedecer e fazer a obra do Senhor com vontade. Meus irmãos, eu falei também no início e quero repetir isso aqui várias vezes. Eu estou muito alegre porque quem viu isso aqui no início, isso aqui dava medo. Mas medo, isso aqui estava imundo, sujo, agora tem uns buracos para ser consertado, mas antes estava tudo quebrado, e o que não estava quebrado nós quebramos, para aumentar. Então ficou assim um troço que eu coçava a minha cabeça, meu Deus, aonde que eu me meti? Mas quando eu olhei, eu vi surgir uma equipe tão grande, tão grande, tão grande, e vinha direto, que era a membresia da igreja. Não precisei dar ordem para fazer nem nada. Eu falei, irmãos, é ali. Digo, vamos lá, nós começamos o quê? Nas quarta-feiras, em vez de fazer o discipulado, a gente vinha orar. Vinha aqui, orava e ia embora. Mas estava sujo. Tinha vez que tinha que sair, porque dava alergia. Mas dali a pouco foi se levantando gente. E pronto. As coisas aconteceram. Então, quando a gente tem essa visão de reino, essa visão de Jesus, de agregar, de multiplicar e de ser corpo, meu irmão, nada segura. Nada segura. Eu lembro que eu fui procurar cadeira para comprar, eu digo, a gente deve encontrar cadeira de 30, 40 reais. Daí o irmão foi atrás e disse, pastor, eu encontrei, fiquei feliz, digo, deve ser de 30, 40. Ele encontrou essas cadeiras aí. Quanto você acha que é? Quem chuta? Hã? É esse que falou lá. Eu acho que sabe que é 120, não é? 120 reais cada uma. Aí eu fiz a conta. 150 a 120. Hã?
18 mil. Daí eu cocei mais a cabeça. Cocei a cabeça, o corpo. Diga comigo. Jeová, Jiré, Deus provedor. Simples. Simples. Acredite. A obra não é tua. A obra não é nossa. Nós somos apenas servos. E é Ele que vai prover. É Ele que vai fazer acontecer. É Ele. Eu pensei em pôr 10 ventiladores. Daí o irmão chegou e disse, pastor, quantos ar vai ter mesmo? Aí eu cocei a cabeça de novo. Aí quanto dá uma máquina de 60 mil BTUs? Quem sabe? Hã? O 8 está muito baixo, Ramiro. Já está 12, 11. Compramos 2 por 10. É Deus. É Deus. Entenda isso. Ele sempre tem o melhor do que aquilo que a gente faz, do que aquilo que a gente pensa. Mas quando você faz para Ele, não é para você. Quando você olha para fazer para Ele, Ele abre as comportas, os celeiros dos céus. E não queira entender como Ele faz. Nunca faça isso. Não queira entender. Não dá para entender. Tem um louvor, eu acho que diz isso, né? Não dá para entender Deus. Então entenda. Final, entenda o que eu estou dizendo, não entenda Deus. Última parte do versículo. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre... Sempre aonde? Até quando? Pronto. Simples, o Evangelho é simples. O Evangelho não complica. O Evangelho de Cristo é feijão com arroz, qualquer um cozinha. Não tem. E quando eu faço o simples, Deus nos abençoa. Nós temos que entender, o Evangelho não é complicado. Tem gente que complica o Evangelho, faz caminhos para receber isso, caminhos para receber aquilo. Mateus 6,33 diz como você receber tudo o que você precisa. Buscai ao Senhor em primeiro lugar sua justiça e seu amor. E as demais coisas serão acrescentadas. Qual o caminho? Um só. Buscai em primeiro lugar, não é em segundo, não é em terceiro, é em primeiro lugar, é Deus. Deus. E a justiça dele, não temos que pedir ou fazer justiça, jamais. Deixa ele fazer. E o seu amor. Ame vidas, ame pessoas, ame famílias. E as demais coisas ele vai acrescentar. E eu sou prova disso na minha vida toda. Só que eu conheci Jesus, eu tive que perder tudo, mas quando eu conheci, aí tem um louvor que eu gosto muito. Larguei tudo, como é que é? Eu largo tudo para viver o tudo. Quando eu fiz isso, eu entendi. Eu larguei tudo para ter tudo. É uma loucura, não é? No ano de 2000, eu ganhava 12 salários mínimos, que hoje, mais uma comissão, daria quase 20 mil por mês. Aí eu preguei o sermão de Jonas 3 vezes no mesmo dia, só para uma pessoa. Para essa pessoa. No fim do dia eu cheguei em casa, minha esposa disse, por que você não sai do teu trabalho? Eu falei, eu não. Digo, aonde que eu vou ganhar o que eu ganho? Mas eu estava decidido a sair com as 3 mensagens no dia, eu apanhei 3 vezes no dia da mensagem, só para mim, mensagem que foi para mim. Aí passou uns 2 meses, ela vem de novo e diz, por que você não sai? Eu estava doidinho para sair.
E eu falei para ela, não vou sair por isso, isso, isso e isso. Daí ela me deu a resposta que eu pedi a Deus para dar a resposta para ela e ela dá para mim. Ela disse, você não acredita no teu Deus? Aí eu fechei. Que daí ela entendeu que ela não ia mais ter aquele salário para ir toda semana onde? Salão. Ela ia ter que recuar. Daí, quando ela entendeu isso, eu falei com Deus, eu só vou para a tua obra se ela for. E se ela não for, nem me põe nessa fria. Que ela dizia, vai para a tua igreja, vai para o teu povo. Aí eu falei para Deus, aí ela começou a ser pastora, hoje ela é mais envolvida do que eu. Então, amada igreja, nessa noite, não é mudar de placa, é voltar a ser igreja. Jesus salva, batiza, cura e voltará. Essa igreja de Cristo. Essa igreja. Vamos salvar pessoas através do Evangelho. Vamos fazer com que se enche do Espírito Santo, sejam curados das mazelas do corpo e da alma, e esteja preparado para quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. O templo vai ficar vazio se a gente entender e fizer isso aqui. A igreja de Cristo foi levantada na terra para isso. Então que a Foursquare volte ao tempo de Aimee. Eu não combinei com ninguém, mas eu vou fazer agora. Aperta o último botão ali. O de baixo. Aperta o de baixo. É o de baixo. Olha lá o que está acontecendo. Ó. Olha os caras que vão ficar lá fora. Ó. Olha lá, ó. Vão ficar lá fora. Ó. Ó. Quem sabe a história da Aimee? Ela pegava uma caixinha, quando um povo estava lá, saía correndo para dentro do templo, mandava fechar a porta e dizer, ninguém vai sair, vocês têm que me ouvir. E ali tinha salvação, tinha batismo, tinha cura e tinha a volta de Jesus. Abre para os que estão de fora. E eu encerro essa noite, o culto dessa noite, dizendo para ti, volte a ser igreja de Cristo. Volte. Não se preocupe com nada, mas seja uma igreja, não vou fazer nada da tua parte, tá? Que semeia. Ele já colocou semente na tua mão. Ele não vai plantar. É você que vai ver o que vai fazer com a semente. Se planta, se come ou se joga fora. Mas a semente ele te deu. Deus abençoe.